lido esta noite, nós vemos a preocupação do nosso Senhor Jesus, queridos irmãos, e é sempre preocupante quando as pessoas começam a aumentarem do nosso meio. Quando estamos no meio de muitas pessoas, o Senhor Jesus deixou algumas alertas que nós precisamos ter. Primeira coisa, no capítulo 12, nós veremos que é a hipocrisia. A hipocrisia é uma das coisas que nós devemos ter cuidado. Você vai ver no capítulo 12, versículo 1 a 12 isso. Segundo, a avareza, capítulo 12, versículo 13 a 21. Terceiro, a preocupação, versículo 34, capítulo 12, versículo 22 a 34, você vai ver a preocupação do Senhor em falar aos discípulos a respeito da preocupação que eles deviam ter cuidado. Em quarto lugar, a negligência, versículo 35 a 53, e por último, o que podemos dizer, a sua tolice espiritual, que é o versículo 54 ao versículo 59. Então, muitas, queridos irmãos, era a preocupação do nosso Senhor Jesus Cristo em alertar os discípulos quando se tratava de muitas pessoas ou de milhares de pessoas que estavam ao seu redor. Jesus teve essa preocupação porque mais à frente nós bem saberíamos o que iria acontecer. Haveria discípulos, irmãos, que fariam sinais e maravilha, e a popularidade ia crescer. O povo ia aumentar, iam atrás de Pedro, iam atrás de Tiago, iam atrás de João, e esses homens iam ser homens populares, iam ser homens de destaque, iam ser homens procurados por todos, porque agora aquele que operava, que era o Senhor Jesus, agora ele passaria a operar por meio dos apóstolos, e o povo passaria a ir atrás dele, e isso faz-nos termos os cuidados, 5 cuidados que Jesus deixou aqui para eles: a hipocrisia, a avareza, a preocupação, e vai mais além. Apenas no capítulo 12, o Senhor Jesus colocou aquele sinal vermelho, que quando nós estamos no trânsito e vemos o sinal vermelho, temos que parar. Pois, queridos irmãos, era preocupante para o Senhor em apenas ver os discípulos ali, não trazer a ele instrução do que poderia acontecer mais à frente. E eu já digo aos irmãos, quantos do nosso meio já não se perderam por causa da hipocrisia? Quantos do nosso meio já não se perderam por causa da avareza, da preocupação pelas coisas, da negligência, da tolice espiritual? Muitos foram as pessoas. Então, esta noite nós queremos apenas trazer esse alerta: cuidado apenas hoje com a hipocrisia. Claro, com as demais nós queremos focar a respeito da hipocrisia. Não foram poucos os que se perderam. Então, queridos irmãos, no versículo que nós lemos, versículo de número 1 e o 2, diz assim: cuidado com a hipocrisia. O que é que diz assim? Quero ver nosso leitor pela voz dele, para a igreja ficar mais. Versículo 1. Ajuntando-se então muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou a dizer aos seus discípulos: acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Amém. Olha o cuidado: fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. O que é hipocrisia? Você poderia perguntar: eu quero saber o que é hipocrisia para me se livrar. Se ela estiver perto de mim, eu preciso saber o que é ela, como ela acontece, como ela surge. A hipocrisia, irmãos, é um termo grego que quer dizer um ator. Uma pessoa hipócrita, ela é um ator, ou seja, um ator que usa máscara. Se nós olharmos no Antigo Testamento, você não vai ver essa palavra hipocrisia, porque no Antigo Testamento a tradução vai entender que não havia necessidade, porque não havia o que aconteceu na época do Império Romano, aquelas apresentações que as pessoas faziam e que eles pegavam aquelas máscaras e colocavam diante deles. Às vezes a pessoa não estava nem alegre,
mas uma vez colocando uma máscara com aquele sorrisinho que você vê muito por aí nas apresentações, a máscara ela vai mostrar que você está alegre. Mas quem está fazendo o papel, só Deus sabe como ele está. Às vezes ele está triste, não quer nem fazer o papel. Eu vou fazer esse papel, mas tem que fazer. Aí bota uma máscara, um sorriso e faz aquele papel, que é o que nós podemos ter como hipocrisia. É um ator que usa uma máscara. E isso os judeus sabiam fazer, e os judeus que não eram aqueles que tinham Deus na vida sabiam fazer com eficiência. Então, irmãos, há hipócritas em todas as partes. A hipocrisia no sentido cotidiano, no seu trabalho, no colégio, em todas as partes você vai se deparar com pessoas hipócritas na área secular. Mas, queridos irmãos, o que nos chama a atenção é que também há hipocrisia no sentido espiritual. No nosso meio há pessoas também, no sentido e no cotidiano religioso, há pessoas hipócritas. E essa é a preocupação de Jesus de instruir a respeito da hipocrisia. No cotidiano, na área espiritual, o que é hipocrisia? Hipocrisia no sentido espiritual é uma pessoa que mostra uma espiritualidade que ela não tem. Ela mostra ser mais espiritual do que outros, quando se na verdade ela não é espiritual. Olha aí. Eu não sei se você já viu pessoas assim, mas eu já vi. Olha aí. Isso, irmãos, esse cuidado que Jesus teve, hoje eu posso ver e dizer para os irmãos que pessoas que dissimularam, uma pessoa hipócrita é uma pessoa que dissimula. É uma pessoa que sorri, mas dentro dela a maldade, a angústia, a ira. Ela abre um sorriso, mas dentro dela ela está com amargura, com ódio, com raiva. E, queridos irmãos, isso é muito importante para nós nos livrar. Porque eu conheço pessoas que eu olho hoje e eles já não conseguem mais dissimular a hipocrisia. Misericórdia. Veja a importância que Jesus tem em nos alertar quando se trata da hipocrisia, porque ela começa com uma massa no fermento. Meu Deus. A hipocrisia ela nunca começa exagerada. A hipocrisia ela sempre começa aos poucos. Nós falamos de hipocrisia, é nós olhar em 1 Reis capítulo 14, versículo 1 a 6, nós vamos ver o significado de uma pessoa hipócrita. Uma vez eu já falei para os irmãos que no Antigo Testamento a palavra hipocrisia não aparece. Mas você vai ver pessoas que usavam de hipocrisia, porque uma vez foi traduzida e o povo, eles não vai encontrar, você não vai encontrar a palavra, mas você vai encontrar pessoas usando de hipocrisia já naquela época, sempre existiu. O que é que diz a palavra de Deus, meu leitor? Capítulo de número 14, versículo 1 e 6 do livro de 1 de Reis. Naquele tempo adoeceu Abias, filho de Jeroboão. Não atamos 1 e 6. O versículo 6. E sucedeu que, ouvindo Aias o ruído de seus pés, entrando ele pela porta, disse ele: entra, mulher de Jeroboão, por que te disfarças assim? Pois eu sou enviado a ti com duras novas. Profeta Aias era aquele homem que não conseguia ter mais a sua visão, seus olhos escureceram, a velhice bateu, não tinha mais visão, nem se fosse artificial, óculos, os olhos artificiais que são os óculos, ele não conseguia. Mas, queridos irmãos, o filho do profeta de Jeroboão, que os irmãos bem sabem, aquele que existia, que o reino foi dividido, enfim, o seu filho adoeceu e ele queria saber pelo profeta que havia dito que um dia ele seria rei. Mandou a mulher se disfarçar, dissimular, ir até o profeta para saber se ele, o seu filho, seria curado. Interessante que quando aquela mulher chega, meus irmãos, naquele momento, o profeta já havia da parte de Deus tido conselho.
que aquela mulher estava se vestindo com roupas diferentes, que ela se apresentaria diante do profeta de uma maneira diferente. E eu quero dizer para os irmãos, dissimulando até a própria maneira de se vestir, para mostrar para o profeta que era outra pessoa. Isso fala de uma pessoa hipócrita. E diz que quando ela entra, Deus já havia falado ao profeta que ela viria. E o profeta diz: entra, mulher de Jeroboão, por que disfarças assim? Eu sou enviado a ti com duras novas. Vai e diz a Jeroboão: assim diz o Senhor, Deus de Israel, visto que te levantei no meio do povo e te pus por chefe sobre o meu povo de Israel, e rasguei o reino da casa de Davi, e a ti tu dei, e tu não foste como meu servo Davi, que guardou os meus mandamentos. Ou seja, meus irmãos, não adianta o cristão querer se disfarçar diante de Deus. Não adianta vivermos uma vida de hipocrisia, disfarçando. Na igreja eu me visto de uma forma, mas na rua eu estou de outra forma. Misericórdia. Eu começo a viver uma vida de hipocrisia, uma vida religiosa, como hipócrita. No templo eu vou falar com os profetas, eu vou falar com os servos de Deus, eu vou falar com o povo de Deus, eu me visto bem adequado, mas lá fora eu sou totalmente diferente. Fala de alguém que usa uma máscara, fala de alguém que se comporta de uma forma diferente, mas eu digo para os irmãos, Deus vê todas as coisas, e Deus vê o nosso íntimo. Jesus. E sabe que nós não precisamos nos comportar assim. Meu Deus. Nós precisamos ser o que somos. Na igreja e fora da igreja. Paulo repreendeu Pedro. Uma vez Pedro dissimulava. Quando Pedro estava com os gentios, Pedro ia comer com os gentios. Quando Tiago vinha com sua comitiva de Jerusalém, aí diz que Pedro se afastou do gentil, dissimulou e foi para a parte dos judeus. E Paulo disse: o que é que você está fazendo, Pedro? Diz que Paulo repreendeu na cara. Gálatas capítulo 2, versículo 11 a 14. Você pode ver isso, a dissimulação do próprio apóstolo Pedro. Aí eu quero dizer para os irmãos esta noite, eu preciso ter cuidado com a dissimulação, Wilton. Jesus. Eu preciso ter cuidado com a hipocrisia. Se Pedro, um homem de Deus, um homem escolhido por Deus, que havia feito sinais e maravilhas, se deixou levar pela hipocrisia de tal forma que a Bíblia diz que até Barnabé dissimulou com ele. Meu Deus. Imagine eu e você. Misericórdia de nós, Jesus. Quando eu estou pregando essa palavra, irmãos, Deus já tem falado primeiro para mim. Eu preciso ter cuidado, eu preciso me vigiar, porque a hipocrisia não é brincadeira. Paulo disse: ora, Pedro, você tenha cuidado. A hipocrisia ela pode colocar você para baixo. E eu quero já trazer uma ilustração para os irmãos, que a hipocrisia ela é tão triste. Eu vi um testemunho uma vez de um rapaz, um presbítero, metendo o pau no pastor. E o pastor não presta. Não tem esse futuro. Ele presta um pastor? Ou tu vai ver? Quando pensa que não, o pastor risca no carro. Quando o pastor riscou no carro, aí ele falando, aí o outro presbítero só fez assim, ó. Aí quando o pastor veio, ele falou: pastor Carlos, olha, glória a Deus. Eita. Meu irmão, quando o pastor Carlos desceu do carro, aquele presbítero viu, correu, os irmãos não acreditam. Papai chegou! Irmãos, papai chegou! Foi lá, abraçou o pastor, só faltou beijar. Que hipocrisia tremenda, irmão. Meu Deus. Estava acabando de meter um pau no pastor. Será que tem gente no nosso meio assim ainda, irmãos? Tem. Na frente da pessoa é uma coisa por trás. Meu Deus. Só Misericórdia. punhalada. Quando está
na frente. Eita, meu presbítero, como é que o senhor está? Tem uns personagens que é Doquinha e Coxinha, né? Quando vira as costas, vai carniça. Será que tem pessoa assim, mano, no nosso meio? Bota lá em cima, parece que você, se você tiver cuidado, você vai fazer igual o bonequinho da Red Bull, sair voando com as asinhas. Se você tiver estruturado, aí de repente, vai carniça, sai daqui. Tem, irmãos, no nosso meio. Pessoas assim, mete o pau no pastor, não presta, olha aí, antes é sem futuro, De repente, quando o pastor vai chegando, abre aquele sorriso, quando o dirigente vai chegando, Meu Deus. Cuidado com a hipocrisia. Meus irmãos, aí nós podemos aprender algo sobre a hipocrisia, que nós podemos vigiar para que nós não venhamos ser hipócritas. De que maneira, eu perguntaria para você, é possível eu me guardar da hipocrisia? É possível. É possível. Amém. Mas para isso eu tenho que fazer o que, irmãos? Eu devo entender a verdadeira natureza dela. Versículo de número 1, que é que diz? Foi lido, mas vamos ver de novo. Ajuntando-se então muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros. Começou a dizer aos seus discípulos: acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Jesus nunca trouxe o fermento como algo bom. Porque eu tenho, é possível me guardar porque eu tenho. Porque, irmãos, eu tenho que entender a verdadeira natureza da hipocrisia. Você nunca vai se defender de alguma coisa se você não souber a natureza dela. Se é um escorpião que pica, você precisa saber a natureza dele, que é ferroar. Então você vai ter cuidado para ele não lhe ferroar. E eu me lembro do pastor, agora eu estou me lembrando do nosso pastor presidente, nosso reverendo, ele falando da natureza do escorpião, né? Do sapinho que queria atravessar para o outro lado. E eu achei interessante ele falando dessa natureza, que diz que quando ele precisava passar para o outro lado, a enchente, aí diz que quando o sapo ia passando para o outro lado do escorpião, me tira daqui, me leva para o outro lado. Aí disse que o escorpião, que o sapo disse: não, eu vou lhe levar, e se você me morder, se você me ferroar, aí vai morrer nós dois. Ele disse: como é que eu vou lhe ferroar e se eu quero passar para o outro lado e está lá também do outro lado? Pastor falando, irmãos, interessante, ele falou a natureza do ser humano. Ele vai subir em cima. Aí diz que o escorpião subiu em cima, quando ele já ia atravessando, ele passa onda, e vem onda, e ele quase caindo, levando. Diz que quando chegou perto da ilha, diz que o escorpião ferrou ele. Aí diz: você me matou, agora vai morrer eu e vai morrer você. Por que foi que você fez? Sabe o que é isso, irmãos? A natureza do escorpião é fisgar. Tem pessoas que ainda não se libertaram, e a natureza dele é falar mal. A natureza dela é ferroar, é falar mal, sabe? Que a natureza ainda não se libertou do velho erro. Continua ferroando, continua com a língua. Meu Jesus, meu Deus do céu, como é que eu fui trazer um texto como esse aí? Então, porque eu tenho que me livrar, o que eu tenho que fazer para não ser um hipócrita, eu devo entender a verdadeira natureza. Diz que Jesus disse: lembrai-vos, cuidado com o fermento do fariseu, que é o que, irmãos? A hipócrisia. Nunca na Bíblia você vai achar o fermento como sendo algo bom. No Antigo Testamento, quando o Senhor mandou preparar a Páscoa, ele disse: olha, durante esse tempo vocês vão tirar o fermento das vossas casas. A alma que tiver fermento na sua casa, ela vai ser dissipada. Tire o fermento velho. Não quero fermento. Na minha Páscoa, vocês não vão precisar de fermento. Tire o fermento. E Paulo ainda vai dizer, irmãos, referindo-se ao pecado, que um pouco de fermento levida toda a massa. As irmãs que trabalham com bolo sabem muito mais do que eu.
Nunca você vai colocar a mesma quantidade de massa com a mesma quantidade de fermento. Diz que é só uma tampinha ou uma colher de fermento, coloca e balança para lá e balança para cá e bate para cá, e aquele batido, porque o fermento é pouco, mas ele vai se expandir por todo aquele recipiente. Tudo que é de massa vai ter fermento, mas o fermento não foi pouco? Foi pouco, mas vai se espalhando por toda a massa. Assim é a hipocrisia. Ela nunca começará exagerada. Um pouco disfarçando aqui, um pouco disfarça ali, um pouco se apresentando com máscara aqui, outro pouco ali, quando eu penso que não, você está igual um bolo, inchado, porque a massa tomou conta de tudo. Aleluia. Está igual um bolo, inchado. Misericórdia. Quem deseja ficar longe da hipocrisia deve evitar a primeira porção. Olha aí. Se eu preciso me livrar da hipocrisia, fazer que nem Pedro, assim que começar a dissimular, glória a Deus. Que tem um Paulo de Deus na minha vida para dizer: epa, cuidado, Pedro. Para depois eu não ficar inchado. Glória a Deus. Verdade. E depois achar que ninguém está vendo nada, que ninguém sabe de nada, e eu uma baita da hipocrisia, e depois me perder lá na frente. Jesus. Eu achava que ninguém sabia, eu pensava que era segredo meu. Ei, Deus, os seus olhos são como chama de fogo, Ele contempla todas as coisas. Davi disse: se eu subir nos mais altos lugares, tu estás lá. Se eu descer as profundezas, tu também estás lá. Para onde irei eu, Senhor? Jesus. Você vai para lugar nenhum. Glória a Deus. Para me livrar da hipocrisia, eu preciso, irmão, fazer o quê? Evitar a primeira dose de dissimulação. Eu preciso me vigiar. E quando eu prego essa palavra, irmãos, meu Deus do céu, Deus fala forte com nós, irmãos, não sei de você. Mas tantas vezes, às vezes nós vem esses momentos de hipocrisia na nossa vida, e quando nós vem ver, às vezes já passamos pelo processo depois de Jesus, não era para eu ter feito isso, eu fui um baita do hipócrita. Jesus, misericórdia de nós. É por isso que a palavra hoje é para nós, é para mim, é para você, é para nós que estamos aqui, nos guardar da hipocrisia e deixar com essa coisa de se disfarçar e se maquiar diante dos homens, e Deus estando olhando para você e diz: mas diante de mim você não se disfarça. Jesus, glória a Deus. Eu posso me disfarçar diante do meu pastor, mas diante de Deus eu não posso me disfarçar. Meu Deus. Aí eu olho pessoas, irmãos, hoje que estão mortas espirituais, disfarçaram tanto, usaram tantas máscaras, que hoje já não consegue mais disfarçar, e a hipocrisia tomou conta de uma forma que já está perdida. E para voltar atrás é difícil. Para voltar atrás, deseja ficar longe da hipocrisia, evite a primeira dose de fermento ou de dissimulação. Amém, Jesus. Porque eu tenho que ter cuidado com a hipocrisia. Segundo, porque a hipocrisia é tola e fútil. Versículo 2 e 3 da palavra de Deus, que aqui diz: mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Porquanto tudo que em trevas disseste à luz será ouvido, e o que falastes ao ouvido no gabinete sobre os telhados será apregoado. É inútil a hipocrisia. O que você fala e o que eu falo em telhado há de ser o que, irmãos? Descoberto. Nada há encoberto que não há de ser o que? Descoberto. Não há nada que eu fale que Deus não possa ouvir. Não há nada que eu fale encoberto para alguém que não há de ser descoberto. E aí nos faz lembrar de um certo homem, um certo jovem,
que ele enviou certas cartas idênticas para 20 pessoas. Aquelas pessoas, sabe de nome, pessoas da cidade, líderes importantes daquela comunidade. E na carta que foi escrita para 20 pessoas, sabe o que aquela pessoa escreveu, irmãos? Aquelas pessoas que gostam de fake, escreveu dizendo só assim: tudo foi descoberto, fuja imediatamente. Quando aqueles homens viram aquela carta, eles não contaram a história. Diz que fugiram da cidade. No outro dia, procuravam aqueles homens, não tinha mais ninguém. Apenas uma frase: fuja da cidade. Tudo foi descoberto. Eles fugiram. Moral da história: todos nós temos esqueletos dentro do nosso armário e não queremos revelar às vezes para as pessoas. Às vezes nós estamos no trabalho, na vizinhança onde nós estamos, e passamos por um processo que você não queria que acontecesse, eu não queria que acontecesse, e eu faço de tudo para guardar, para que ninguém saiba do que aconteceu. Se você não for um hipócrita, você vai entender do que eu estou falando. Mas se você for um baita de hipócrita, você vai dizer: eu não guardo segredo não. Guarda. Olha que guarda. A não ser que você seja como aquele homem fariseu que batia no peito e dizia: eu não sou como esse aí, ó, eu dou o dízimo de tudo, eu não sou como ele, eu sou um homem. E o coitado do publicano batia no peito e dizia: tenha misericórdia de mim, pecador. Aleluia. A não ser se você for como aquele homem que pegaram aquela mulher em ato de adultério e dizer: vamos apedrejar Jesus, ela tem que ser apedrejada. E um monte de osso guardado dentro do guarda-roupa para ninguém ver. E Deus dizendo: eu estou vendo. Todos nós temos algo, irmãos, guardado, e não queremos que ninguém saiba, porque não queríamos fazer às vezes o que fazemos. Irmão, não estou entendendo, deixa eu ilustrar. Faça de conta que isso aqui é um CD. Eu não vou trazer um mês que você passou pensando. Eu não vou passar a semana que você passou pensando no seu trabalho, no colégio, quando você sai da igreja ou até dentro da igreja. Até agora. Eu tenho um CD com todos os pensamentos de sua mente, não de um ano, nem de um mês, nem de 2 meses, nem de uma semana, do dia de hoje. Você vai me entender. E eu estou com esse CD na minha mão e eu tenho um telão para passar todo o pensamento que você pensou hoje. A primeira coisa que você iria fazer era pegar esse CD da minha mão e dizer: eu vou quebrar ele, que você não queria que ninguém visse os pensamentos que você pensou hoje. E nem eu. Eu seria o primeiro a pegar o CD e tentar quebrar. Mas eu creio que você não. Eu creio que você tem um pensamento puro de tudo. Baita de uma hipocrisia. Todos nós passamos por isso. Irmão, mas então Jesus está dizendo que tudo que vai ser revelado, o texto não está dizendo isso, irmão. O texto está falando de projetos arquitetônicos, de pessoas que tentam parar a obra de Deus. O texto não está falando de todo o pensamento que você passou hoje, que às vezes erra em alguns pontos, mas quer acertar. No último dia será revelado. Deus diz sim que no último dia tudo será revelado, tudo será mostrado, mas não é o que o texto está falando. O texto está falando de fariseus, de saduceus, de judeus que queriam parar a obra, arquitetando, dizendo: Jesus está fazendo as coisas, vamos para ele, vamos pegar ele em uma palavra para que essa obra pare, para que o evangelho se expanda, vamos para ele. Pessoas que se ajuntam para fazer com que a obra pare. Glória a Deus. E o texto diz que no último dia essas pessoas serão reveladas, todos os pensamentos, todos os projetos que tramaram contra a obra de Deus. Aí, irmãos, aí nós devemos ter cuidado.
Aí nós devemos ter cuidado quando o nosso pastor, ele coloca um projeto para fazer, e nós chegamos diante de alguém e diz: isso aí está errado, isso aí não vai dar certo, eu fazia diferente. E Deus dando uma iluminação ao nosso pastor, e nós achando que estamos certos e o pastor está errado, e às vezes até colocando pessoas para ficar ao contrário da obra de Deus. Ei, eis ali o cuidado. Essas pessoas que se juntam e que se reúnem, essas é o que Jesus está falando. O Senhor não está falando dos seus pensamentos do dia a dia, nem dos meus. Ele está falando de tudo que os judeus, que os fariseus estavam planejando contra a obra de Deus. Aí eu tenho que ter cuidado com isso. Aí você tem que ter cuidado com isso. Aí nós temos que ter cuidado e devemos aqui, irmãos, entender sobre isso de uma forma toda, pura e limpa, crua e nua, como diz nosso pastor. Sabe aquelas pessoas, irmãos, que se ajuntam para querer desfazer de tudo da parte de Deus? Nada está bom, nada vai dar certo. E aquilo que Deus poderia ter abençoado, que você consegue ver, se não fosse isso, Deus iria abençoar, Deus iria fazer maravilha, Deus iria estender. Nós precisaríamos estender a tenda, porque não caberia gente na igreja, mas às vezes por causa de uma pessoa que atrapalha a obra, que não quer ver a obra andar, que ele se junta com pessoas para fazer coisas contrárias à obra de Deus. Ei, no último dia Deus vai revelar, e o texto diz que o que essas pessoas fizeram encoberto será revelado. Porquanto tudo que em treva disseste, a luz será ouvida, e o que falaste ao ouvido no gabinete, sobre os telhados será apregoado. Jesus está dizendo: escute, vocês estão vendo o que os judeus estão fazendo? Vocês estão vendo as tramas que eles estão tramando para me matar, para me colocar para trás, para ver os meus erros que eu não tenho, para procurar erro em mim. No último dia, eles vão dar de conta de tudo. E tem pessoas nos nossos dias que estão na mesma posição daqueles homens. Se não for do meu jeito, não dá certo. Aqui não tem isso não, mas eu passei por alguns lugares aí que tem pessoas assim, enquadrado no que estamos falando. E se tiver no nosso meio, também vai receber. Glória a Jesus. Glória a Deus. Deus sabe de todas as coisas. Eu não estou sabendo de nada ainda daqui, mas Deus sabe. Estou só pregando, receba em nome de Jesus. Glória a Deus. Porque eu tenho que ter cuidado com a hipocrisia, irmãos. Porque eu devo entender o que causa ela. Eu preciso entender o que é que causa a hipocrisia. Versículo de número 4 ao 7. Eu posso aqui entender o que causa a hipocrisia. O que diz a palavra de Deus? E digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois não tem mais o que fazer, mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Não se vende 5 passarinhos por 2 cequis, e nenhum deles está esquecido diante de Deus. Não temei o homem que mata o corpo e depois não tem mais o que fazer. Antes temei aquele que mata o corpo e tem poder para lançar a alma no inferno. Esse deveis temer. Uma das primeiras coisas que faz o ser humano virar um baita hipócrita é o temor, é o medo. Você com medo fala o que não quer. Você com medo diz o que não aconteceu.
Você, para não perder algo, você fala a hipocrisia, irmão, ela faz com que a gente viva uma vida de mentira. Medo de patrão, medo de líder, medo de perder posição. E quando o medo vem na vida, aí você precisa disfarçar para não perder algo. E isso é uma das coisas que vai causar aipo. E tem gente, irmãos, que disfarça de uma forma, meu Deus do céu, às vezes para não perder, às vezes uma coisa simples, aí me disfarço com a baita de uma hipocrisia, porque eu tenho medo de alguém. Jesus disse: vocês não têm que ter medo de ninguém. Eu não quero que vocês sejam hipócritas como os judeus, como esses homens, como os fariseus. Não, eu quero que você tema primeiramente a mim. Glória a Deus. Deixe de temer o homem, deixe de temer as autoridades. Eles vão lhe colocar em aperto, mas você não vai temer, porque você precisa temer primeiro a mim. Porque eles podem fazer grandes coisas, não, pode fazer pouca, é só matar o corpo, mas eu posso lançar a alma no inferno. Então, irmãos, uma pessoa com medo, ela mente, e Ananias e Safira venderam a propriedade. Chegaram diante, irmãos, de um homem, de um apóstolo, de Pedro. E quando Pedro começou a falar com eles, eles começaram a dissimular. E usar máscara. E uma baita de uma hipocrisia, dizendo que era, quando na verdade não era. E depois vem a mentira. E Pedro disse: por que deixar Satanás encher teu coração de mentira? E diz a Bíblia que eles foram, irmãos, tanto ele como ela foram mortos por causa do medo. Eles precisavam ter medo. Eles não poderiam falar: não, vendi a minha herdade, só que eu quero dar tanto aos apóstolos. Mas porque via Barnabé fazendo com excelência, tudo que vendia botava aos pés dos apóstolos, aí eu quero fazer a mesma coisa, só de uma forma diferente, com hipocrisia, com mentira. Cuidado com a hipocrisia. Você vai ver Geazi, aquele homem que, quando os irmãos conhecem a história de Naamã, o sírio, diz que Naamã saiu com veste, com mudas, com prata, com dinheiro, com ouro, para abençoar o profeta, porque o profeta havia curado ele. Vai lá ao Jordão, vai lá 7 vezes, mergulha. E disse: os irmãos conhecem a história. Mas depois, quando ele quis abençoar o profeta disse: não, guarde seu dinheiro, e ele fica com você, eu não preciso do seu dinheiro. Diz que Naamã vai andando, mas Geazi, que era aquele homem que gostava das coisas materiais, correu atrás do carro. Ele disse: o meu senhor mandou pegar algumas mudas. Mentira. Mas a mentira não chega até o ponto que nós estamos, mas a dissimulação. Quando ele chegou, irmãos, conhece bem a história. Quando ele chegou diante do profeta, aí nós vemos o que ele fez, a pessoa, a dissimulação dele. Tu foi para onde, Geazi? Não, senhor, eu não estava em lugar algum. Tu estava, não foi o meu espírito contigo? Olha o profeta. Não foi, irmãos, parece que nós estamos, às vezes eu olho assim de Jesus, será que Deus está me revelando isso? Às vezes parece que meu espírito vai com algumas pessoas, eu falo algumas coisas aqui, depois eu começo a ver na vida das pessoas acontecer, alguém diz: e tu me viu? Não vi não, mas Deus me impulsionou a falar. Não foi o meu espírito contigo? Meu coração não estava contigo? O texto diz bem claro, essa expressão aqui, em 2 Reis, capítulo 5. Então entrou e pôs-se diante seu senhor e disse-lhe: Eliseu, de onde vem Geazi? E disse: teu servo não foi nenhuma nem a outra parte. Porém ele disse: porventura não foi contigo meu coração, quando aquele homem voltou de sobre o seu carro a encontrar-te? Era isso a ocasião para tomares prata, e para tomares vestes, e olivais, e vinhas, e ovelhas, e bois servos, e servo, portanto, a lepra de Naamã se apartará de ti, ou a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua semente para sempre. Então saiu diante dele, como irmãos, leproso, branco como
Vale a pena ser hipócrita? Vale a pena se disfarçar e andar leproso? E o povo olhando, ó leproso! E até nós mesmos, como cristãos, diante desse povo, nós olhamos e dizemos, leproso, hipócrita, leproso. Jesus, vale a pena? Vale a pena não, irmãos. Viver uma baita de uma hipocrisia, mostrar ser uma coisa que não é, mostrar ser uma coisa que não é, aparentar ter uma máscara que não tem. Pois Jazi, a lepra de Naamã cairá sobre ti e tu ficais leproso, tu e tua descendência. Misericórdia. E poderíamos aplicar sobre a lepra da hipocrisia na vida das pessoas. A solução para a hipocrisia é deixar de lado o que os outros digam ou façam e temer somente a Deus. Quer uma solução? Não tema o homem não, não tenha medo não. Deus não chamou nós para ter medo das pessoas, Deus chamou nós para temer a Ele. Temer aqui fala do respeito a Deus. Se você respeita a Deus, você vai respeitar o próximo. Mas ter medo? Pelo amor de Deus, tem medo não. Jesus. E tem um bocado de irmão aqui que não tem medo não. Quando tem que falar, fala mesmo. Não é, irmão Mariana? Glória a Jesus. Glória a Deus. Então, meus irmãos, está aí a palavra. Não vale apenas viver uma vida de hipocrisia. Vamos temer a Deus, vamos obedecer a Deus. E quando a hipocrisia, um pouquinho de dissimulação vier na sua vida, você vai dizer, está repreendido. Amém. Então, se você vai gritar, Paulo, vem aqui trazer a palavra para o meu coração, que eu estou me aprofundando. E o Paulo de Deus vai vir na tua vida e vai dizer, cuidado com a hipocrisia, que é o fermento dos fariseus. Amém. Os irmãos dizem amém por isso? Amém.